Fala galera do canal Na Leitura, estamos em nosso mais um Na Leitura Podcast e hoje eu trouxe um grande amigo para que nós possamos trabalhar um dos temas que mais nos assombra, a morte. Caramba, você tremeu aí, eu sei. A morte é um dos temas que mais nos deixa preocupado. Todos nós sabemos que um dia ela há de chegar. Mas nós iremos percorrer hoje no nosso podcast vários caminhos, vários assuntos sobre essa temática. E para isso, estou trazendo para vocês o meu amigo John Lennon, psicólogo, formado pela Universidade Católica. E aí, meu irmão, tudo bem? Léo, meu Tranquilo? querido, graças a Deus, tudo na paz. É uma alegria estar aqui com você de novo, é uma alegria estar com vocês de novo para mais um bate-papo, mais uma reflexão. E, de fato, esse é um tema que estremece a todos, né? É difícil você encontrar alguém que, diante dessa temática, não se veja envolvido, até porque a gente experimenta a morte, em primeiro lugar, no outro, para depois experimentarmos em nós mesmos, né? E é uma experiência que, em todas as vezes que nós encontramos, é sempre um baque muito grande. E aí, tem jeito de se preparar para a morte? Será? Né? Ao longo do caminho da própria humanidade, que tendo em vista que é um dos fatos mais cotidianos da vida, né? Que é o morrer, o ser humano encontrou com a morte diversas vezes. Aliás, os mitos relacionados à morte também são riquíssimos. Produziu-se muito, né? Então, eu trouxe aqui do aspecto da filosofia edificar-se para a morte, de Sêneca, né? Trouxe ainda também da literatura russa, Tolstói, A Morte de Ivan Ilitch, que são obras aí que podem nos ajudar, especificamente não nos amedrontarmos com a morte, mas na verdade talvez entendermos muito mais a vida do que a própria morte em si. Então, começar pensando sobre a morte, de fato, permite com que a gente passe a pensar em primeiro lugar na vida, né? Mais do que pensar, por que eu vou morrer? É pensarmos, que causa me leva a viver? Que há de me consumir por inteiro até a morte? Eu gosto de pensar, isso também na parte da logoterapia tem esse entendimento. A morte é visto como finitude. Aliás, quando a gente celebra dia 2 de novembro, dia de finados, se a gente pensar bem o que a palavra carrega consigo, ela quer dizer aqueles que encontraram o fim. E aqui o finados, de fato, são das pessoas finalizadas. E aqui o finalizado não deve ser entendido como algo perdido, mas, em suma, algo concluído. Eu gosto de pensar o seguinte: se Michelangelo, ao esculpir Davi, não tivesse tido a consciência de que existia a última martelada, da qual ele não mais atingiria aquela pedra de mármore, e ele continuasse depois, ele estragaria a escultura. E Moisés, Davi, Pietá não existiriam. A obra precisava ser concluída. Então, em algum momento, Michelangelo olhou para Pietá, olhou para Davi, olhou para Moisés e disse: não há mais nada que eu possa fazer aqui. A obra está concluída. Morrer não é só um ato, aliás, não é só algo da esfera biológica. Pode também ser pensado como uma ação, no sentido não de um suicídio, mas de uma tomada de consciência acerca de nossa própria finitude. De que, por sua vez, sendo o ser humano um ser mortal, essa mortalidade pressupõe um fim. E esse fim não precisa ser ruim. Aliás, o fim que nós daremos à nossa vida será a partir daquilo que nós iremos dedicar os nossos dias, né? A gente sempre entende a vida e a morte como realidades antagônicas, mas, na verdade, se trata da morte, ela tem muito mais a ver com a vida do que a vida tem a ver com a morte. Porque ao nascer, nós entramos na vida. Ao morrer, saímos dela. Aliás, Santo Agostinho, quando traz um belíssimo poema acerca da morte, ele vai dizer: por que se entristecer comigo se eu só fui para o outro lado da vida?
vocês estão na vida das criaturas. Eu estou na vida do Criador. Então, a morte muito mais tem a ver com a vida do que com a morte enquanto algo que nos furta, algo que nos tira. Mas é óbvio que eu não posso descartar aqui que quando a gente perde um ente querido, nós sentimos, em primeiro lugar, um vazio. Esse vazio, por sua vez, tem muito mais a ver com aquilo que existe em nós do que com aquilo que existe no outro. Como assim, John? Ora, o que é o luto? O luto é a ausência de uma presença. E uma presença bem definida, uma presença bem marcada. Há poucas semanas, perdemos o Romano Pontífice. Aliás, e aí é a beleza da coisa, nós não o perdemos. A nossa linguagem, ela é muito peculiar nesse sentido. Isso me recorda uma paciente que há um tempo ela trazia com muita frequência isso, né? Eu perdi a minha irmã, eu perdi a minha irmã, eu perdi a minha irmã. Em um dado momento, vendo como ela insistia nessa linguagem, eu perguntei, e quando você vai encontrá-la? Quando você vai começar a procurá-la? E dessa experiência de ser capaz de procurar a irmã falecida dentro de si, de resgatar aquilo que ela havia perdido da irmã dentro de si, ela se encontrou. Ela encontrou a irmã. Então, quando a gente pensa até na própria partida do Papa, o seu retorno à casa paterna, nós vemos como que a linguagem vai nos ajudando a entender a nossa relação com a morte. Isso é tão peculiar, Léo, que a gente trata a morte no feminino. E por que isso faz diferença? Porque, aliás, se fala dentro de um contexto hoje, muito menos, mas se falava do beijo da morte. Isso por quê? Vejam bem, a vida, ela compreende uma realidade de suspiro na medida em que a alma e o espírito têm uma relação linguística com o corpo. A alma, enquanto aspecto que anima, que dá movimento, e o espírito no seu sentido de sopro. Então, quando você beija alguém, o que você faz? Você puxa ar. O ato de beijar pressupõe uma pressão que se faz com os lábios de puxada de ar. E o último suspiro é quando o ar sai e não mais volta. Retorna. Exatamente. Quando a gente vai para a mitologia grega, nós nos deparamos com algo também parecido, que é a relação que existe não simplesmente com o respirar, mas com o dormir, com o morrer. A mitologia grega é apresentada sob 3 gerações: os primordiais, os titãs e os deuses. Os primordiais não são os deuses em si, mas são exatamente as coisas. Então, ponta é o mar, o caos é por si mesmo o caos, no seu sentido de que é o lugar onde nada é e tudo é ao mesmo tempo. Nix, que é a noite. E aí o que há de interessante no mito, para que eu não me prolongue demais nesse sentido, é que do caos veio Nix. Nix teve 2 filhos gêmeos, Thanatos e Hypnos. Aliás, quando eu falo em Hypnos, a primeira coisa que te vem à mente é hipnose. Thanatos e Hypnos eram gêmeos, irmãos. Irmãos porque vinham da noite. E gêmeos porque tinham a mesma face. Eram muito parecidos, mas eram pessoas distintas. O que isso nos leva a entender? Que do caos, ou seja, da origem de todas as coisas, veio a noite. A noite é Nix. E a Nix teve 2 filhos, Thanatos e Hypnos. Thanatos é a morte. Aqui a morte pacífica. E o outro irmão da morte, Hypnos. Hypnos é o sono. Então, para o grego, ele entendia que dormir e morrer era parecido. E hoje, por exemplo, dentre os exercícios que fazemos, né, e especialmente os religiosos, quando eles vão se deitar para dormir, eles recitam lá as completas. E nas completas nós vemos 2 realidades que exatamente manifestam essa ideia. Por um lado, o cântico evangélico, que é o Nunc Dimittimus, né? Deixai agora vosso servo em paz. Exatamente. Ali eu estou encomendando meu corpo para a morte. Ali é a morte. Eu fiz isso a primeira vez que eu voei, sabe? Fiquei com tanto medo que eu falei isso. Deixai agora o vosso servo em paz. Eu não tinha mais nada que fazer. Eu falei, cara, eu não sei o que fazer. Se troço cair, caiu, meu amigo. Já era. Acabou.
só dormi. Aí, de fato, eu dormi no avião. E que bom que né, nada aí, aconteceu. Nada aconteceu. Estou aqui para contar essa história. Que bom. Estamos aqui. Né? E a última oração é: o Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila e no fim da vida uma morte santa. E aí a gente casa a ideia entre morte e sono. Quando a gente também faz esse exercício no qual Deus cria o mundo em 7 dias, no sábado Deus descansa. Esse descansar é dormir. E quando nós vamos para a Semana Santa, nós vemos que, assim como Deus, no 6º dia, criou o homem, Cristo, na sexta-feira, redimiu, recriou, curou, perdoou o homem. E o que fez Cristo no sábado? Morreu. Estava morto. Enquanto o Pai estava descansando no sábado, Cristo estava morto. E ali, quando a gente faz esse paralelismo entre essas duas, nós vemos esse parentesco que existe entre a morte e o sono. Do qual o despertar, Cristo nos chama. É bonito a gente referenciar, porque a gente pensa sempre no dormir e sempre na morte, mas devemos pensar no acordar, no despertar e no ressuscitar. A gente muda a referência da coisa, mas é óbvio que a condição em que nós estamos, nós vivemos a esperança do despertar definitivo, o despertar do qual nós não dormiremos nunca mais. Por isso que, aliás, uma das leituras das completas do domingo, né? Eles não precisarão mais da luz da noite, pois o Senhor brilhará eternamente, né? Então imagina, como é que você vai dormir com o sol ali na sua cara? O sol nascente, né? Ali, né? Tu não dorme nunca mais. Exatamente. Então pensar no despertar. E ali está essa noção da esperança cristã. Então a gente vai vendo que não há só uma única maneira de ver os fenômenos humanos. E aqui, em específico do nosso tema, a morte. Então, quem foi que me ajudou a pensar em primeiro lugar sobre a morte? E mais do que sobre a morte, especificamente sobre aquilo que há de abstrato. Viktor Frankl. Ele que passou por 3 campos de concentração, ele que perdeu a primeira esposa, perdeu o filho, que ainda estava no ventre de sua falecida primeira esposa, perdeu a mãe, precisou, né, para buscar dar um alívio ao seu pai, dar-lhe uma injeção de morfina para que ele pudesse ter uma morte pacífica. Tudo isso fez com que aquele homem fosse ao limite da experiência humana. Isso, obviamente, não só ali, mas também no campo de concentração. E fez com que eu pudesse pensar na morte de uma maneira diferente. E por isso, como eu disse aí no início, o dia de finados faz com que a gente nos compreenda dentro de uma dimensão de finitude. E aí Frankl vai dizer que a finitude, e no caso a morte, ela é uma meta. Ou seja, ao invés da morte me aterrorizar, ela me impulsiona. Léo, quando a gente olha na literatura, e a gente vai se deparar com, especialmente, 2 personagens ali que podem nos ajudar a entender a dimensão da longevidade como algo não necessariamente bom, mas que também traz um ritmo diferente. Em primeiro lugar, nós temos a obra de Bram Stoker, que é Drácula. E o vampirismo, né, é o quê? É não morrer, porque você já está morto. É engraçado você pensar que do prefácio da Páscoa vai dizer assim, Jesus Cristo, né? Morto já não morre. E vivo, vive eternamente. No caso de Drácula, é morto, já não morre, mas vivo, nada. Nunca mais. Exatamente, né? Porque a alma, o espírito, o corpo, a carne, tudo fora corrompido ali pelo vampirismo. E uma vez que você saiba, imagine você, que você vai viver eternamente, Léo, por que você vai ter pressa? Exatamente. Então, quando a gente vai para Drácula de Bram Stoker, o que ele narra? Ele narra um ser que lentamente, por meses, por anos, vai pegando um pouco de terra da Transilvânia. E isso a gente tem um período histórico que ainda era por barco, né? Por mar, por nau. Então ele coloca a terra da Transilvânia e vai colocando, levando para vários lugares, que é a terra amaldiçoada, mas é a terra da qual ele pertence. Ele só pode existir naquela terra. Então ele vai espalhando por várias propriedades, inclusive no livro trata-se especificamente de Londres, na Inglaterra. Então existe essa lentidão, porque já que eu vou viver, eu não tenho pressa. E a mesma coisa nós experimentamos nos elfos de Tolkien.
né, eles sábios, leves, tranquilos, enquanto os seres humanos, os homens, são apressados. E dentro deles existe ali uma energia, né, que os movimenta, eles querem resolver as coisas, existe um imediatismo, aliás, um imediatismo que até hoje nos faz sofrer, porque nos tira a paz. Então, a morte vem ser, na verdade, esse chamado, essa tensão. Tipo, apressa-te, pois o teu tempo aqui não é demasiado. Realiza, né? E nas palavras de São José Maria Escrivá, deixa rastro. O quanto que, ao longo também da própria história da humanidade, nós vemos como é possível, em um curto espaço de tempo, de uma vida, tanta coisa a ser feita. E daí nós pegamos grandes intervalos, que na verdade não são nada, no fim das contas, né? Até o próprio Eclesiástico vai dizer, né? De que adianta o homem viver 2 vidas, viver 2 vezes 100 anos, se no fim das contas vão para o mesmo lugar? De nada vale. Mas ainda é um espaço muito curto. Até porque a gente precisa imaginar que existe um tempo de qualidade, né? O tempo que nós temos de qualidade de realização, ele não é tão grande, ele é ainda menor. Exatamente. Porque a nossa infância, a gente não pode um monte de coisa. Na velhice, a gente não pode um monte de coisa. Exatamente. E ali você está no meio de 2 impossibilidades, né? Entre a infância e entre a velhice. Então, imagine você. Se você fosse viver muito, você não teria pressa para nada. Tem uma série, inclusive, que também traz essa reflexão, chama-se Ad Vitam. É uma série da Netflix, né? Não sei se tem problema falar Netflix aqui. Também não sei. Né? Se então, tiver, a gente descobre qualquer depois. coisa patrocina, não tem problema não. Exatamente. A série, ela fala justamente de quê? Fala de um mundo onde se descobriu o segredo da longevidade. E as pessoas vivem tanto, Léo, que elas mudam de carreira. Então, o personagem principal, um dos personagens principais, ele começou a primeira carreira, se não estiver enganado, como advogado ou engenheiro, algo assim. Mas isso não é tão importante ao ponto que eu quero trazer. Depois ele mudou de carreira. Ele atuou durante 30 anos naquela carreira. E aí depois ele, vou ser policial. E aí ele já estava 20 anos como policial. Nossa, isso é interessante demais você pensar. Nossa, imagina eu mudando de carreira. Eu passo 30 anos como psicólogo e aí eu decido passar mais 30 como advogado. E aí nos próximos 30 anos eu quero ser engenheiro. E nos próximos 30 anos eu quero ser outra coisa. E eu tenho tempo para isso. Então tudo bem. Mas quando eu só tenho uma única vida, eu tenho pressa. Né? E aí eu lembro daquela frase, né? Quem tem fome tem pressa, né? Que é quem morre, quem é mortal tem pressa. E a gente pega exemplos de pessoas que muito viveram e muito realizaram e pessoas que pouco viveram e muito realizaram. Então não é o tempo que nos leva especificamente a nos movermos em direção a um objetivo, mas é a clareza de que o fim existe. E que o nosso fim é uma realização num todo em que a gente vai construindo, lapidando a nossa vida. Precisamos olhar para a nossa vida e entender que ela, na verdade, ela é uma realidade que vai nos fazendo realizar algo de nós mesmos. E por isso que a logoterapia, nessa dimensão da finitude, ela compreende como meta. Eu preciso realizar. E faz parte daquilo que chamamos de tríade trágica. O que é tríade trágica? São as coisas que, ao ser humano, são inescapáveis. Culpa, sofrimento e morte. Culpa por algo de errado que fora feito pela pessoa. O sofrimento, pode ser por meio de uma doença, pode ser... Consequência da culpa. Isso também, perfeito. E a morte. Então, diferente de outras coisas, eu não posso mudar aquilo dali, mas eu posso mudar a mim mesmo. Existe um episódio de Tom e Jerry. O bom é que, assim, eu vou embora, né? Eu falo de Drácula, falo de Tom e Jerry, falo de tudo, né? Papaléu. É isso aí. Estamos aí. Eu acho que todo mundo está entendendo mais ou menos ali todas as referências que eu estou trazendo. Existe um episódio, Léo, que o Tom, ele estava perseguindo o Jerry, e ele sempre muito perverso com o Jerry, né? E em um dado momento ele tem um sonho que ele morre. E ele chega na porta do céu. E lá na porta do céu, o São Pedro do céu, né, que é um gato também, né, que recebe ele olha, você foi um gato muito mau, e então você só merece um lugar, o inferno.
E o diabo tá lá, Me lembro disso. venha para mim, com um garfinho assim, né? Venha para mim. E aí, nisso, o Tom fica desesperado. Em um dado momento, ele percebe que foi pro inferno. E aí é um momento em que, por estar sonhando, um carvão, né, sai da lareira, porque era um dia muito frio, e acerta ele. E aí aquilo queima ele, ele desperta do sonho. E quando ele desperta daquele sonho, ele, como se nunca pudesse ter feito isso antes, ele coloca a mão dentro da toca do Jerry, arranca o Jerry e começa a beijar o Jerry olhando pro céu. Olha, eu mudei. Olha, eu mudei. Então, isso é a mudança de atitude. Diante da morte, eu poder pensar diferente na minha vida. A morte vem, de fato, ser algo que nos recorda tanto o nosso fim, mas especificamente, diríamos, que é enaltecer a nossa vida. Eu acho que um dos problemas hoje, John, é isso. A falta de reflexão que talvez a nossa vida tão agitada não nos proporciona. Parar para refletir. Muito menos refletir sobre a morte. Dei uma aula ano passado sobre esse tema para o terceiro ano do ensino médio. Por que eu dei sobre esse tema para o terceiro ano? Porque o terceiro ano é o fim, mas ao mesmo tempo eles estão abertos para um outro começo. Justamente. Na verdade, qual a grande preocupação minha naquele momento? Eles estavam de olho no que viria e esquecendo o que eles tinham que viver. Entende? E quando eu falei sobre a morte, foi muito engraçado porque os alunos, geral, eles simplesmente ficaram em silêncio e cabisbaixo. Nossa. Isso me tocou muito. Acabou com a vida dele. Exatamente. Porque eles não, acho que eles não tinham parado para pensar sobre isso. Porque são tão novos e viviam ali, aquele momento, uma expectativa de futuro. Sim. Entende? Aí eu falei, caramba. Ficaram chocados. Mas é legal, por quê? Como você está trazendo, pensar no fim faz com que a gente também valorize o que temos, a vida. E a gente proporciona, então, o crescimento. É natural pensar na morte quando estamos mais perto dela. Quando a gente é muito novo e a vida ela é cheia de potências, né? Ou seja, uma série de coisas podem ser ainda realizadas no mundo, em nós, então a morte é uma coisa muito distante. À medida em que o tempo vai passando, a gente vai vendo que ela vai se aproximando discretamente, aos poucos. Existe um quadro que é de um homem robusto e velho. E ele corta as asas de uma criança. Pode parecer um pouco... Até, aliás, a gente utiliza muito essa imagem, né? Vou cortar suas asinhas. Mas ali é uma retratação da relação entre Cronos e Eros. E a reflexão de, será que o tempo vence o amor? E a relação do Cronos é aquele que lentamente vem para tudo corroer, para tudo destruir, para tudo fenecer. E, aliás, essa é a relação que a gente tem com o Memento Mori. Que é, lembra-te de que és mortal, lembra-te que há um fim, né? Lembra-te que o seu fim existe. Então, quanto mais tempo nós passamos, tanto mais nós experimentamos. Quando a gente é criança, nós somos protegidos, aliás, pelo menos as gerações mais atuais, mais recentes, né? Poucos, 30, 40, 50 anos atrás, mais ou menos, isso tem sido um costume de você proteger as crianças da morte. Por razões óbvias que respondem a esse momento. Outra realidade. Ok. A morte ela teve muitas maneiras de ser enxergada ao longo da história e isso faz com que a gente entenda de uma maneira diferente, né? Para contextualizar, por exemplo, os cemitérios ficavam próximos das igrejas, no mesmo terreno. Por uma razão muito simples, era um terreno consagrado. Os terrenos para cemitério normalmente eram a vala comum, para os não batizados e desconhecidos, enfim, o cemitério de judeus e o cemitério cristão, católico. Depois a gente teve cristãos
além do catolicismo, né? Então, no catolicismo, aquela terra ela era preparada, né? Ela era abençoada. E o próprio cemitério em si também não era um lugar como hoje, assim, muito fácil de ser visitado. Era uma vala realmente grande e os corpos eram colocados e as camadas de terra faziam com que ali fosse, né, sendo... passando pelo processo da decomposição. Perfeitamente. Então, hoje não. Hoje nós fomos colocando a morte, até urbanamente falando, mais para escanteio. As pessoas frequentam muito mais, nada contra, óbvio, mas isso é só uma constatação. Frequentam muito mais os shoppings, no sentido de consumir a vida, e eu não vejo problema nenhum nisso, né? Mas, ao mesmo tempo, rejeitam completamente a visita ao cemitério. E o morto é entendido como algo impuro, nos choca, né? E eu não estou dizendo que seja bonito, mas a grande questão é que a gente despersonaliza aquele corpo sem querer. Passa a tratá-lo como um tipo cadáver. Mas aquele é o último elo material que eu tenho com a minha ideia abstrata daquela pessoa. Daquela pessoa, exatamente. Então aquilo, por mais estranho que pareça, é alguém. E eu estou ali para cumprir ali todo um respeito e um trato e um carinho com o corpo, que foi o corpo que me tocou, foi o corpo que me deu carinho, foi o corpo que me alimentou, que me fez cafuné, que me ensinou coisas. Eu estou me despedindo ritualmente, materialmente, daquilo que é o contexto abstrato doente, daquela pessoa. Que não é em si mesmo material, mas que tem a sua materialidade, né? Não existe um ser que só tem a forma, numa perspectiva aristotélica, um fantasma, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, um corpo que, entendendo a alma enquanto forma, né? E o corpo matéria, é um cadáver. Mas, ainda assim, é como, de fato, um espaço vazio. Quando a gente percebe essa mudança que se foi tendo, inclusive a Elizabeth Kübler-Ross, ela fala um pouco dessa transição entre o velório, que era realmente um ato de velar o corpo, e era muito peculiar, hoje parece muito estranho, óbvio, mas o corpo era velado na mesa, nos lugares mais afastados, nos centros urbanos, obviamente, era velado na mesa de refeição da família. Né? E hoje isso é inimaginável. Né? Você vai almoçar ali no lugar onde outrora estava um cadáver. E mesmo casas, né? Eu lembro, você lembra que... Minha avó. Exatamente, filmes, né? Que tratavam um pouco disso. Poltergeist, se eu não me engano, é um filme que fala dessa relação. Foi construindo um condomínio em cima de um cemitério indígena. E aí profanaram o cemitério indígena, pegaram os corpos, jogaram para o céu, e aí começaram a aparecer um monte de fantasmas. Então, como que também o cinema, de alguma forma, também produziu um imaginário que colocava a morte ali como algo que causasse medo, que nos afastasse completamente, né? Tanto que, quando você pega lá na Espanha, tem uma igreja que a necrópole dela as paredes são meio que de crânios, é assustador. As pessoas têm medo. Mas era comum, antigamente, você ter ali um crânio. O memento mori. Aliás, era um pouco isso, né? A mulher, o memento mori da mulher era uma ampulheta. O tempo ele passava de uma forma diferente em relação ao homem. Ainda hoje é assim, especialmente pela questão da beleza, a preocupação com a beleza, né? Uma ampulheta e do lado uma flor. E o homem era o crânio. Por isso que Shakespeare, quando olha, né, ele tem esse crânio, que, se eu não estiver enganado, ele acha na rua. Na rua que eu digo, tipo, ele não acha num lugar, ele tá não transitando. É algo especial. Exatamente, transitando muitas vezes pelo terreno do cemitério, da vala, e ele encontra aquele crânio, ele toma consigo e carrega, e tem aquele ser ou não ser. Eis a questão. E, normalmente a gente coloca Shakespeare. Agora é Shakespeare, se não me engano, é no Hamlet, uma coisa assim. Depois eu confirmo. Mas é essa relação com o crânio, a nossa relação com a morte, que foi se afastando. Hoje, a gente olha para uma pessoa que tem um crânio, que, entre aspas, né, tem um trato com esse tipo de coisa, como uma pessoa... apavorante, né? Exatamente, né? Na nossa época, eu não sei, né? Não sei vocês, mas a gente tinha medo do Zé do Caixão. Exatamente. Passar em frente a uma funerária era aterrorizante, era uma coisa... que nos causava terror. E não é que a morte não nos causa terror, mas a imagem que a gente foi dando da morte mediaticamente foi produzindo isso. Então a gente se afasta disso. E aí a gente se liga ao quê? Ao prazer. E o prazer não é algo que vence a morte.
Afrodite, nessa noção do prazer, ou Dionísio, não vence Thanatos. É vencido por Thanatos. O prazer, ele não é capaz de aplacar. Ele pode, na sua medida, anestesiar, mas aplacar jamais. E hoje, uma sociedade hedonista, obviamente, ela não vai querer pensar sobre a morte, ela não vai querer refletir sobre ela. E aqui vale muito a gente pensar que não é uma reflexão sobre a morte no seu sentido mórbido da coisa. Nós não estamos aqui romantizando a morte para que as pessoas amem a morte. Não, na verdade é exatamente o contrário. É amar a vida da forma como precisa ser amada. Entendendo que ela tem um fim. Para viver bem a morte. Exatamente. Por mais estranho que pareça, né? Eu falei na pós-graduação uma vez, né? O tema da minha vida é a morte. É algo que eu quero refletir, que eu quero pensar. E sim, embrulho o estômago, é claro, não tem dúvidas. E isso é necessário, porque eu sou o ser pensante que está pensando sobre algo que vai acontecer comigo. Fui no velório uma vez e o padre falava assim no final. Depois de ter feito todas as exéquias, falou assim: vamos agora rezar uma Ave Maria e um Pai Nosso pelo próximo que aqui está, que vai morrer. Caramba! Naquele momento ele falar aquilo, treme as pernas, né? Sim. Mas ao mesmo tempo, é algo que é real. Sim. É uma preparação. Tá certo? Eu acho que precisa, então, ali gerar aquele momento tão impactante, gerar um momento de parar e pensar sobre a morte. Melhor, né? Pensar sobre a vida que estamos vivendo. E dar um sentido maior para aquela existência. Mais amplo, com mais significado. Justamente. E aí o sentido vai estar ali. Quando eu olhar para a minha vida, e como eu trouxe o exemplo de Michelangelo com Davi, com Moisés, com Pietà, de que eu estou esculpindo, de que eu tenho uma responsabilidade ativa sobre como eu vou levar a minha vida, como quem leva a vida até a morte, como quem oferece a vida ao longo dos dias, através do trabalho e de uma série de atividades, eu vou fazendo com que todos os meus atos estejam unidos a uma existência que tem começo, meio e fim. E aí, quando será a minha última martelada no ser que eu estou esculpindo? Eu não sei, mas essa hora vai chegar. Poderá ser de uma maneira, vamos dizer assim, controlada, na medida em que eu realmente, por uma doença, pela idade, eu perceber que eu estou indo embora, que aliás era um costume antigo. Quando uma pessoa sentia que ia morrer, era a morte domesticada. Uma vez eu fui numa aula, fazia parte dos eventos da faculdade. E aí ele trazia essa dimensão da morte domesticada e, aliás, até a morte pop, digamos assim. Na época da Revolução Francesa, as decapitações elas eram um entretenimento, de certa maneira, né? A morte sempre foi um entretenimento. Vídeo Coliseu. Exatamente, o que eu ia falar. Então... Justamente. Então, as mulheres tinham um brinco. Que o brinco, ele tinha a guilhotina e a cabeça da rainha, como que já cortada, como um adorno. Nossa, que coisa macabra. Tempo depois da fotografia, nós temos as fotografias pós-mortem, no qual o corpo ele era preparado para se apresentar de uma maneira um tanto viva. E as pessoas hoje poderiam dizer, mas isso é um absurdo, isso é uma coisa macabra, mas era a última lembrança que as pessoas podiam ter daquele ente. E fotografia era uma coisa cara. Para você tirar, tinha que ter uma... Um porquê, né? Exatamente. Exato. Então, aí a pessoa ia lá, tirava a fotografia e o corpo era preparado, depois que a ciência descobriu sobre os estímulos dos músculos para você conseguir moldar o corpo, né? Então o corpo era preparado e era colocado. E aí era difícil, às vezes, você determinar quem estava morto na foto. Né? Óbvio que você sentia de alguma forma, inclusive a pessoa do lado do morto, por vezes, demonstrava um desconforto ali, você esse aqui é o que não está mais aqui. Né? Então a gente vai vendo essa mudança. E aí, dentro dessa dimensão da morte domesticada, tinha uma espécie de cartilha que dizia assim, né? O mais engraçado é isso. Quando você perceber que vai morrer, vá ao banheiro.
para que você não seja encontrado com com o seu urinado ou mesmo evacuado ali com os seus dejetos. Se arrume para quando você for encontrado, você possa ser levado dali em diante, né? Então, essa domestificação, a morte entendida como algo que eu tenho como o que fazer. E, aliás, também o Requiem 626 de Mozart era o Requiem por si só é uma missa, né, da época, em que um aristocrata havia encomendado para Mozart para que ele pudesse compor a missa da esposa. Por isso que quando você pega o Requiem 626, tem o Kyrie, aí você, então, peraí. Você tem o Cordeiro, você tem o Lacrimosa por si só, que é o mais conhecido do Requiem 626, e também tem ali o Canto de Comunhão, você tem todas as músicas ali daquilo. Então a pessoa era capaz de escolher. Tanto que depois disso, até hoje, as pessoas, por exemplo, têm a possibilidade de separarem um dinheiro, né? Fica a dica. Separarem um dinheiro, né? E pedir missas gregorianas. 30 dias. Você vai lembrar. Não porque você está aqui, né? Mas assim, porque você está vivo. Mas você vai lembrar da época, por exemplo, quando os nossos bispos, né? Também, quando partiam, tinha ali um mês de celebrações. De luto. Exatamente. Então celebrava-se missa todos os dias. Então a pessoa chegava, olha só, quando eu morrer, eu quero que celebre 30 dias de missas pela minha alma. Então, você entende que até nesse sentido as pessoas elas conseguem como que administrar a parte material? O que se fazia, Léo? Você ligava para os seus amigos, mandava a casa e dizia, olha só, eu estou prestes a morrer. Vem aqui que eu preciso falar com você. Preciso me reconciliar com você. Preciso quitar as minhas dívidas. Preciso ir. Porque era o entendimento. Preciso ir. Eu vou. E eu preciso ir resolvendo a minha vida. Por isso que quando a pessoa às vezes tinha uma notícia de morte, é muito interessante porque ela tem uma mudança nas próprias atitudes. Ela passa a viver melhor e muitas das vezes tem essa noção mais responsável da vida. Vive mais. No sentido, vive mais intensamente do que uma vida solta que, como uma biruta, como nos aeroportos, né? Que o vento só para um lado, ela vai para um lado, só por outro, ela vai para o outro. Não, ela define o caminho que ela quer seguir. Isso tem um impacto, tem uma importância. Né? A mentalidade da morte muda, como a própria mentalidade da vida. As duas estão ali muito unidas nesse sentido. E, por exemplo, a própria visão do Carpe Diem, você acha que tem a ver também com essa relação da vida com a morte ou não? Como é que você enxerga? Qual relação que você consegue fazer? Bom, eu acho que, como diria Mamonas Assassinas, é uma faca de dois legumes. É verdade. Por quê? O Carpe Diem, aproveitar a vida. Esse aproveitamento, ele pode ser relativo, na medida em que eu aproveito a vida a partir dos meus critérios de lazer, prazer, alegria, felicidade. O Carpe Diem, por exemplo, para um fazendeiro, é capinar. Ele está aproveitando o dia. O aproveitar o dia pode ter muito mais a ver com o seu final, para alguns, do que pelo momento. Por quê? Quer ver um exemplo parecido? Seguro morreu de velho. Essa frase ela pode ser entendida de duas formas. Daquela pessoa que não quer morrer de um acidente e, por outro lado, daquela pessoa que quer criticar aquele que morre de velho. Não, seguro morreu de velho. Eu quero aproveitar a vida. Não, seguro morreu de velho. Eu vou viver direitinho. Não vou me arriscar. É a mesma coisa. Exatamente. Então, o Carpe Diem é a mesma coisa. Então, eu posso olhar para o aproveitamento do dia a partir do entendimento do seu término ou a partir daquilo que está sendo apresentado para mim no momento. Num, eu aproveito o que me é dado. No outro, eu aproveito o que eu quero, em vista de onde eu almejo chegar. Por isso que é uma faca de dois legumes, né? Vale ali a desculpa que eu quero dar naquele momento. Sim. A expressão filosófica em si é
hedonista, né? Sim. Ela é em si hedonista. Aproveitar tudo aquilo que é efêmero Isso. e se realizar. Nesse sentido, hedonista. Mas, ao mesmo tempo, nós temos esse sentido de aproveitamento do dia, até cristamente falando, né? Não só de santificação do dia, mas também de santificação das horas, ou seja, de valorizar aquilo que nós temos aqui e transcender a nossa realidade. Não só pensando na morte, não só pensando nesta vida, mas também na vida que virá. Eu acho que o Carpe Diem, ele precisa vir um combo, né? Se ele vem sozinho, tipo, se é só a batata, não vem um hambúrguer, não tem graça, né? O Carpe Diem, ele tem que vir com o Dies Irae. Precisa vir com o Dies Irae. Porque é a graça da coisa, não é? Por quê? Veja, se eu aproveito o momento pelo momento, quem dita o momento não sou eu. E aí eu vou muito mais virar uma espécie de receptáculo da vida, no sentido de que a vida vai me oferecendo e eu vou absorvendo. Porque o Carpe Diem, nesse sentido, tem a ver com, como você disse, o aspecto, o lado hedonista, que eu também quero enxergar que existe um aproveitamento eficaz, verdadeiro da vida. Mas esse lado de você aproveitar qualquer coisa, ele vai trazer seu problema. Porque eu não estou sendo referência. É o dia que é referência. Agora, quando eu entendo a mim mesmo como referência e objetivo, o Carpe Diem faz com que eu seja quem vai eleger o que será apreciado do dia. E será apreciado em vista do fim. Por isso, Carpe Diem, Dies Irae. Os dois têm a ver. Né? Então, quase que um Carpe Dies Irae. Que, no fim das contas, na tradução literal, é aproveite o dia da ira. E aí a gente pega um pouco dessa dimensão de quando o Senhor vai nos dizer, né? No dia eu virei como um ladrão, vós não sabeis a hora, orai e vigiai, né? Ou seja, aqui tem a ver com, se uma vez que nós vivêssemos sempre aproveitando o dia como se fosse o dia da ira, é viver sem ter medo, ainda que tenhamos temor. Porque hoje, o que a gente produz sobre a morte? Medo. É difícil você ter temor da morte. Aliás, é um exercício necessário. Do tipo, o temor ali, porque eu também não posso chegar para o Senhor no dia do meu juízo como quem tem ali alguma garantia. Não, eu preciso chegar buscando impetrar o coração de Deus da minha miséria. Chegar para ele e falar, olha, eu não mereço nada. Né? No sentido de impetrar, uma oração que impetra o coração de Deus, que é humilde mesmo. Eu não tenho direito a nada. Tudo que tu me destes foi por decisão tua. E eu, como é a relação dos talentos, né? Eu peguei e tentei multiplicar os talentos que me deste. Me deste 5. Eu produzi mais 4. Talvez eu não tenha produzido os 5, mas eu produzi mais 4. Apesar de eu saber que se eu confiar e der 5 pães e 2 peixes, aí tu fará daquilo dali um alimento... Um banquete. Exatamente. Mas eu preciso ter esse movimento. E aí o temor. O temor da morte, ele é importante, porque é o temor da vida. A vida não pode ser desperdiçada. Né? Então, não tremer, mas temer a morte. São atitudes diferentes, aí por isso o Carpe Diem, Dies Irae. Os dois juntinhos dá uma receita boa, sabe? Aí edifica, prepara a gente para a morte, né? Exatamente. Então, e você acha que, por exemplo, a questão da ansiedade, uma pessoa que é ansiosa, sofre desse mal, pode estar relacionada à morte em si ou à maneira que ela entende a vida? Léo, essa pergunta ela é muito interessante. Toda vez que os pacientes trazem para mim com crise de ansiedade, é quase que unânime o medo de morrer. As reações fisiológicas da ansiedade, elas estão relacionadas a taquicardia, ou seja, um aumento na frequência cardíaca, absurdo, falta de ar e um enrijecimento físico, né? O tônus muscular ele aumenta, a pessoa vai se sentindo mais travada, mais tensa, isso vai gerando um estresse físico. E aí, automaticamente, baseado naquilo que é o entendimento popular
desses sintomas, ela acha que ela está infartando. Imagine essa mesma situação, Léo, no meio da pandemia. Falta de ar. É comum numa crise de ansiedade. E aí a pessoa começa a temer a ideia de estar com Covid, por isso está com falta de ar. E aí ela começa a se imaginar sendo entubada, sendo levada para uma UTI e morrendo. Então, a crise de ansiedade, eu não estou dizendo que são todas as pessoas que quando têm crise de ansiedade pensam nisso, tá? Mas tem a ver com um medo interior. Quando ela tem esse temor, né, diz mais respeito à própria capacidade dela de lidar com a vida, e aí entra o que você traz sobre a maneira como ela tem vivido. Mudar a maneira como ela se enxerga diante da vida. A ansiedade, as crises de ansiedade, o transtorno de ansiedade carregam algumas coisas. Não somente essa questão do medo, né? Mas, por exemplo, baixa autoestima. A pessoa não se acha capaz de lidar com as coisas. E aí, imaginar que ela não realizou uma série de coisas na vida enquanto ela está tendo crise e ela vai morrer, acabou. Ela está perdendo tudo, a vida dela está acabando e não existe mais nada depois. Né? É como no livro que A Morte de Ivan Illich, que ele vai dizer o seguinte: diante da própria ideia do morrer, ele descreve ali uma espécie de reflexão na qual o que vai existir depois, né? Ele vai dizer o seguinte: eu não vou existir, mas então o que vai existir? Nada vai existir. Mas então, quando eu não existir, onde estarei? Será mesmo a morte? Não, eu não quero. Levantou-se bruscamente, quis acender uma vela, procurou tatear com as mãos trêmulas, deixou a vela e o castiçal caírem no chão. Aqui a gente vê como o estado emocional da pessoa fica. E aqui, tratando-se do personagem, resumidamente, foi alguém que viveu uma vida profissional que chegou a um cume. E no cume, ele feneceu. Né? Ele sofre um acidente que o deixa acamado e desse estado acamado ele vai definhando. E aí é difícil dizer se ele foi definhando somente por causa do acidente, da doença que ele descobre, ou se também o próprio espírito do personagem foi definhando. Então a pessoa diante da ansiedade do morrer, realmente ela entra num estado de pensamentos filtrados para o aspecto negativo. Então ela não consegue olhar para a vida de forma positiva. E às vezes é um exercício que nós precisamos fazer de fato, de olhar para a vida. Não de uma forma positiva, um positivismo barato. Não, aqui não se trata disso. Mas como você mesmo disse lá no começo, olhar o que eu tenho. Ser grato pelo que eu tenho. E não me ver cobrado pelo que eu não tenho e meio que exigido de conseguir. Eu preciso. E na verdade eu pensei, peraí, de fato não preciso disso. Mas isso aqui eu tenho. E eu não vou me apegar, na verdade eu vou doar isso que eu tenho. Vou doar o meu tempo, vou doar o meu trabalho, não vou retê-lo comigo. Então quando eu olho para a minha vida e vou percebendo que na verdade a própria morte também é algo que eu não controlo e que eu preciso pacificar a minha mente, o meu corpo em relação a esse tema, isso faz toda a diferença. Porque o que não é vencível, Léo, é necessário perder. É estranho falar isso. Porque, na verdade, ser derrotado por alguém que é mais forte do que nós não é vergonha nenhuma. A questão é como ser derrotado. Exatamente. Como eu quero ser encontrado. Exatamente. Né? Na hora da minha morte. Então, pensar nessa realidade, né? Às vezes a nossa mente dentro da crise de ansiedade ela vai se perdendo, vai se bagunçando e a gente precisa voltar para o eixo. Não, eu preciso buscar ter uma vida tão otimizada, eu preciso buscar viver bem para que quando os pensamentos da morte vierem, eu poder me pacificar. Não, se eu tiver de ir agora, que assim seja. É triste ter que partir de uma forma inesperada, mas eu fiz o que eu precisava fazer. Uma outra coisa estranha que eu acredito que tem muito envolvimento sobre o tema é a questão da morte que é provocada pela comparação.
quando eu me comparo a minha vida com a vida de outro. Por exemplo, eu vou iniciar uma faculdade, ou sei lá, vou casar. E aí eu faço isso e me comparo com alguém que ou que está no mesmo percurso ou que já realizou aquilo que eu quero. Quando eu faço isso, eu acabo percebendo que talvez o outro tenha potências ou até mesmo capacidades, né? Não vamos trabalhar em capacidade, muito maiores ou melhores do que eu, e eu só olho para essas questões. Eu olho para minha vida e acabo me frustrando em relação a ela. Tá certo? Sim. De fato, existe algo que morre em nós. E na maioria das vezes é a nossa capacidade mesmo de realização. A nossa potência. O que a gente tem? O problema da comparação, e que a gente não percebe, é que a comparação ela é um critério. Nada mais que isso. Né? E fora, não só um critério, aqui é interessante a gente pensar, né? Critério era, se eu não estiver enganado, era os objetos que podiam ser pedras, mas isso se colocava na balança para poder medir uma coisa. O peso, né? Então você lá, eu quero comprar 1 quilo de feijão. Então você colocava o quilo ali no lado e exatamente. Né? Então o critério era aquele. E óbvio que naquela época já existiam critérios falsos. Então o cara pegava ali um dito critério oco, na verdade. Era metal. O cara pegava aquele, colocava ali, só que era oco. Então não tinha 1 quilo. Tinha 700 gramas. Então 700 gramas ali e o peso aqui. Então quando ele for colocar, para fechar o equilíbrio, vai precisar de mais. Então a pessoa acabava levando menos. 1 quilo e pagava mais. Exatamente. Ou levava menos. Exatamente. Então, assim, a gente perceber que o critério pode ser falso. Então, é sempre bom a gente refletir sobre o nosso critério. Porque quando a gente não faz isso, como um comportamento constante, à medida em que eu também vou mudando e o outro muda, eu vou permitindo com que o meu critério melhore. Porque eu preciso aprimorar meu critério. Ele precisa ser maduro. E ele tem que ser amadurecido, inclusive, tomando novamente o que você disse, a partir do que eu tenho. Tem uma frase que eu vi que eu achei muito interessante, né? Deseje tudo que tens e terás tudo que deseja. Pronto. Serás feliz. Né? Então isso fecha bem essa noção do comparativo. Até para que a gente não deixe morrer em nós aquilo que é o próprio singular da minha realização. O que o outro realiza é dele. É o sentido da vida dele. É o sentido também na vida dele. Eu tenho o meu. Intransferível, irrepetível. Ninguém vai realizar o que eu preciso realizar. O sentido da vida é igual no banheiro. Ninguém pode ir no seu lugar. É você quem tem que ir. E a morte por si só também. Não existe um procurador. Né? Fulano de tal vai lá para assinar o termo de morte para mim. Não, é você quem tem que ir lá. É você quem precisa morrer. Você não pode mandar ninguém no seu lugar. E aí, dentro dessa dinâmica do próprio espírito de morte, eu trago dois textos para nos ajudar ali, de certa maneira, a visualizar um pouco isso, né? Para te ajudar a refletir. Por um lado, olhar a morte tal qual ela nos apresenta, naquilo que é de material, e um pouco daquilo que é o interior, que deve existir no coração dos vivos, na medida em que estes possam se ver na reflexão da morte. Ponto 1. Retrato de um homem que acaba de expirar. Considera que és pó e que em pó te hás de converter. Virá o dia em que será preciso morrer e apodrecer num fosso, onde ficarás coberto de vermes. A todos, nobres e plebeus, príncipes ou vassalos, estará reservada a mesma sorte. Logo que a alma, com o último suspiro sair do corpo, passará a eternidade e o corpo se reduzirá a pó. Imagina que estás em presença de uma pessoa que acaba de expirar. Contempla aquele cadáver estendido ainda em seu leito mortuário, a cabeça inclinada sobre o peito, o cabelo em desalinho e banhado ainda em suores da morte. Os olhos encovados, as faces descarnadas, o rosto acinzentado, os lábios e a língua cor de chumbo, hirto e pesado o corpo. Essa é a imagem
daquilo que nos reserva. E diante daquilo que é o homem que contempla o outro, né? Somente aí. Esse livro aqui, ó, Preparação para a Morte. Vale muito a pena conhecer e ler esse livro. Tem vídeo no canal sobre ele. Vale a pena, vale a pena. Diante da ideia de estarmos com o olhar fixo ainda na imagem, né, que Santo Afonso nos cria, temos o Salmo 129, o famoso De Profundis, que nos traz exatamente essa realidade da cova de um outro, ainda que eu reconheça a minha própria, que um dia virá. Desde o mais profundo clamei a ti, Senhor. Senhor, ouve a minha voz. Estejam atentos os teus ouvidos à voz da minha súplica. Se examinarem, Senhor, as nossas maldades, quem, Senhor, poderá subsistir em tua presença? Mas em ti se acha a clemência, e por causa da tua lei, pus em ti, Senhor, a minha confiança. A minha alma está confiada na tua palavra. A minha alma esperou no Senhor. E aí tem a dimensão entre a alma que expira e a alma que espera. Por isso, a referência como um fim. E aí eis a nossa atitude, uma atitude de esperança e não de desesperança. A morte não vem nos tirar algo, ela vem nos dar algo. A morte não nos vem tirar a vida, mas dar a vida verdadeira para aqueles que de fato estão já aqui, buscando viver esta vida verdadeira. Muito bem, eu lembro muito do Papa Bento XVI que eu estava trazendo na hora que a gente estava conversando no início, né? O Papa Bento XVI falando no texto Espe Salve, falando sobre a morte. E eu lembro que fiquei muito emocionado quando eu li aquilo pela primeira vez. E ele falava assim: a morte para os cristãos, para aqueles que creem em Jesus Cristo, a morte é um dom. É um presente de Deus. Olha que loucura. Sim. Por quê? É a única maneira de contemplar face a face a presença de Cristo. A face de Cristo. De fato. Tanto que é a única forma. No Anima Christi chama-me, né? Na hora de minha morte, chama-me. E para aqueles que são zeladores do Sagrado Coração, inclusive, para algumas piedades específicas, né? Há a tradição que diz que Cristo vem avisar 5 dias, 10 dias antes que ele irá vir buscá-lo. É bonito isso. Bonito. Apesar da gente ficar amedrontado com a possibilidade de Deus chegar para nós e dizer isso, mas ele está dizendo, olha, prepara-te, porque eu vou vir te buscar. Você entende? Você não vai morrer, não vai ser entregue, colocado no abismo do inferno. Não, eu vou vir te buscar. Eu vou vir te chamar. A pessoa que você mais esperou ver na vida vai vir te buscar, te tomar pela mão e te levar para entrar no corredor das núpcias. Isso é muito bonito. E você vê também, por exemplo, a relação dos santos, de alguns santos místicos, mas também nós temos isso em fora desses grandes místicos, né? Eles ansiando, não pela morte, mas tendo o desejo do céu. Morro porque não morro. Exatamente. Santa Teresa d'Ávila morro porque não morro? Pô, com desejo de ver a Deus, né? Justamente. Em vida. Justamente. Perpétua e felicidade também na hora, né, do martírio. E os santos, quando caminhavam como a noiva que caminha contra o noivo no altar. Exatamente. E nós somos assim. Nós, na nossa vida ordinária, no bom sentido da palavra, na vida cotidiana, né? A gente falando tanto do amor à vida, eu vou lá e falo da vida ordinária, né? Pois é. Mas a nossa vida cotidiana, entender que nós estamos exatamente caminhando para o altar, para a entrada da igreja, do qual Cristo nos tomará pela mão e nos uniremos a Ele eternamente. Quando me casei, eu me lembrei disso. Eu tava esperando... Pois tu casou de preto, né? Não foi preto, não. Foi azul, se não me engano. Eu tava esperando Tamires, que estava vindo. Na hora que eu vi ela entrando, estava lembrando disso. Como uma noiva que caminha pro altar para se unir com seu noivo. Aí eu tava lembrando... Eu podia estar ali pensando em 1000 coisas, né? Pensei na morte na hora do meu casamento. Mas não a morte no sentido ruim dela, né? Até porque ali estava iniciando uma nova vida, né? Exato. Morrendo de um lado e nascendo de outro, né? Mas ali eu estava pensando na questão da unidade com Cristo, na plena unidade com Cristo.
o noivo, o esposo, aquele que o nosso coração anseia. E entendendo, tendo uma vida nessa perspectiva, onde você se encontrará em plenitude com o seu Senhor, com o seu amado, aí sim você vai ter uma vida cheia de sentido, cheia de realizações. E você viverá uma vida, acredito eu, menos perturbada, né? Olhando a morte não mais com esse temor, mas com... Até uma consolação, talvez, né? Com um anseio, com muitas aspas, né? Mas com uma alegria, certo? Resumindo, voltando a falar, não com desejo de morrer. Talvez isso seja insano. Sim. Mas com desejo de vida eterna. Com desejo de viver verdadeiramente. Exatamente. Né? E do qual a porta que devemos atravessar é a morte. É a morte. Então, a morte é a Páscoa. lucro. É a Páscoa. Exato, é a Páscoa. É a gente Páscoa. redefine. Igual o Papa Francisco agora, né? Exatamente. A gente redefine Morreu a morte para a Páscoa. Na segunda. Exatamente. De Páscoa. Meu irmão, muito obrigado por suas palavras, suas reflexões. Que suas palavras possam tremer as nossas pernas. Mas fazer com o coração ter temor. Exatamente. Não é pra gente ficar com medo. Exatamente. Mas que a gente possa parar e refletir. Justamente. Crescer Isso. Como pessoa. Humana e também espiritual. Perfeito. Crescer dessa forma. João Leandro. Léo, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado. É isso que eu ia falar. Fica me imitando, não, cara? Não, pô. Muito obrigado por me chamar, porque eu também me alimento com as nossas reflexões, né? Isso é muito bom. Pois é. Muito obrigado. Que Deus possa abençoar a sua vida. Seu filhão tá grandão. Tá com 1 ano e quantos meses agora? 1 ano e meio. Um ano e meio. O meu daqui a... Deixa eu ver que dia é hoje mesmo. Hoje é 3. Matemática. Daqui a 15 dias fará 1 ano. Que bênção. Que alegria. É isso aí. Pena que a grana tá curta, não vai fazer festa. Mas aí a gente... O tempo vai ajudando. O tempo ajuda. O tempo ajuda. É isso aí. Isso aí. Mas vamos celebrar a vida aí. Bom, meu irmão, muito obrigado mais uma vez. Que Deus possa te abençoar muito, te fazer santo, realizar em sua vida aí, principalmente, toda a graça que Deus tem para você. Tá bom? Que Deus te abençoe muito. Maravilha, irmão. Muito obrigado. Meu irmão, minha irmã, muito obrigado pela presença nesse podcast. E todos esses livros que o John trouxe, leu, eu vou colocar na descrição um link para que você possa também adquiri-lo. Tá bom? E assim crescer ainda mais em informação e formação diante desse tema da morte. Tá bom? Muito obrigado. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e mande esse canal maravilhoso que é o Na Leitura, com dicas de livros católicos, livros não católicos, mas com valores cristãos, e com o nosso podcast, Na Leitura Podcast. Muito obrigado, fique com Deus e tchau, tchau. Corta. Isso aí. Foi. Eu nem trouxe a fotografia no final.